Boa noite, 7h30 em ponto, estamos aqui novamente, indo para o nosso terceiro dia de live consecutiva, promovida pelo Coletivo Infâncias. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Já estou vendo várias das meninas do coletivo, as que estarão aqui comigo hoje como convidadas, umas que já passaram, como a Camila. Muito bom. Tô vendo pessoas que estão conosco desde o primeiro dia. Boa noite. A Márcia. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Inclusive, se vocês puderem colocar de que cidade, de que estado vocês são, seria bacana pra gente ir se conhecendo melhor também. Eu sei que tem gente de vários lugares. E me contem também, enquanto o pessoal tá chegando, quem tá aqui com a gente desde o primeiro dia, desde segunda-feira. E quem tá chegando hoje, me contem se vocês já participaram de alguma das lives, das conversas. Então, para quem tá chegando hoje, nós estamos aqui fazendo essa maratona sobre escuta, dialogando sobre vários saberes, várias práticas, sempre tendo como mote a escuta. Começamos na segunda-feira discutindo a escuta para a pedagogia da cotidianidade. Depois, ontem, nós falamos sobre os caminhos estéticos da escuta. E hoje estamos aqui para falar de um tema bem provocativo, que são as armadilhas da escuta. Tô super curiosa também para saber o que as meninas vão trazer pra gente, porque para mim é sempre uma novidade. Porque embora a gente tenha como mote, como vocês sabem, o livro Pedagogia das Miudezas, que é o livro que o Coletivo Infâncias está estudando nesse momento, as meninas sempre trazem a leitura dela desse livro, mas dialogando com os saberes, com as práticas dela. Então, para mim, é sempre muito interessante ouvir as várias leituras possibilitadas pelo livro. Bom, e amanhã nós encerramos essa semana falando sobre a materialização da escuta. Então a gente vai falar sobre o papel das fotografias, a gente vai falar sobre como dar consequência para essa escuta. Então fiquem com a gente até amanhã. E hoje, gente, eu tenho um desafio, porque já estava desafiador tendo duas convidadas, né? Com tantas coisas para dividir, para nos provocar. E hoje eu tenho 3 convidadas incríveis também. Então, eu tenho essa tarefa, eu estava até comentando com elas, eu não sei como que a gente vai fazer para dividir esse tempo, porque todas têm muitas coisas para contribuir. Então, vamos ver o que acontece aqui hoje, vamos aproveitar o nosso tempo. Então, não quero nem me demorar muito nessa introdução, porque tem bastante coisa. Ó, já tô vendo gente que tava aqui desde o primeiro dia. O Thiago tem acompanhado todas. Me digam aí quem mais está com a gente desde o primeiro dia, quem já participou. A Neiva, firme e forte, né, Neiva? Participando de todas. Muito bacana, gente. Lembrando que vocês podem enviar as perguntas. Algumas vocês já enviaram pela caixinha. Ó, já vou até colocar uma. Perguntaram na caixinha assim, como ouvir no momento de birra? Então, essa foi uma das perguntas. A gente vai discutir aqui hoje. Vamos aproveitar que a gente tem tanto uma especialista em birras, a gente tem uma especialista em bebês, a gente tem especialistas, não diria nem especialistas, né? Porque elas têm esse olhar do todo, mas também elas fazem esses estudos aprofundados e elas vão trazer um pouquinho disso pra gente aqui hoje. Gente, então eu já quero chamar para vir aqui com a gente as meninas para apresentar elas para vocês. Chamar aqui a Janu, a Roberta e a Jamile.
Olá, Janu, Roberto, Olá, tudo bem? Boa Oi, noite. boa noite. Ah, agora sim o time está completo. Boa noite, Boa coisa boa. noite. Muito bem-vindas, meninas. Eu estava aqui falando para o pessoal que hoje vai ser um desafio, né? Porque vocês têm tantas coisas para trazer, para colaborar com essa discussão. Então, eu falei, não quero nem perder tempo aqui no início, só dar esses recadinhos básicos de sempre, avisar que a live vai ficar gravada. Assim que acabar, eu já subo ela. Todas as lives estão ficando disponíveis aqui mesmo no canal, no meu canal, no feed, no Insta. Lembrando que continua valendo o cupom para desconto com a palavra Coletivo Infâncias para ter 10% de desconto. O combinado era até sexta, mas tem uma boa notícia. Muita gente teve problema no site, porque é um site novo, ainda estava instável essa semana. Então eu vou deixar até a semana que vem valendo esse cupom. Já pedi para o pessoal deixar até a semana que vem. Para quem não conseguiu ainda, então tem até a semana que vem para conseguir com o desconto colocando a palavra Coletivo Infâncias. Acho que é isso. Quero apresentar aqui as meninas para vocês. Começar pela Jamile Tupinambá, que por sinal adora esse nome, Tupinambá. A Jamile, ela que gosta de se definir como uma educadora humanizada, não só gosta, como ela é uma educadora humanizada. Ela é idealizadora da pedagogia humanizada, fundou uma escola em Camaçari, na Bahia, com essa proposta. E essa proposta cresceu, né, Jamile? E transcendeu esses muros da escola e virou agora uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, que está aberta, né? De qualquer parte do Brasil, as pessoas podem fazer. Então já fica aí uma dica para vocês. Depois ela pode contar mais no final. A Janu Cristino, dá um tchauzinho, Janu, para quem não conhece saber quem é. A Janu é pedagoga, especialista em educação de crianças, do nascimento aos 3 anos de vida, em educação infantil Waldorf, membro da Rede Pickler Brasil, professora na pós-graduação em pedagogia humanizada, junto com a Jamile, e em formação pelo Instituto Pickler Loxi. Atua na formação de profissionais da infância e orientação às famílias. Fundadora da página Janu Cristino, Pedagogia a Favor da Criança. A Roberta, muito bem-vinda. Ela é pedagoga, pesquisadora da infância, especialista em arte na educação, curiosa, encantada, atua na educação infantil e milita pela valorização das infâncias, da educação e da complexidade humana. Criadora do Rodas da Infância, depois ela vai deixar o endereço para vocês. Acredita que a educação se faz na roda, por meio de experiências e afetos, vê na escuta a possibilidade de adentrar novos mundos possíveis. Então, só por essa breve descrição, vocês já podem ver por que elas estão aqui hoje, né? Que todas têm muito a ver com essa nossa conversa e estou ansiosa para escutá-las, meninas. Nós combinamos que elas também trouxeram para compartilhar com vocês, como nós estamos fazendo desde o primeiro dia, elas sempre trazem algo para partilhar nesse início, uma história, um texto, e as meninas também separaram um, né, meninas? Então a gente quer abrir com essa leitura. Acho que a Jamile que vai fazer, né, Jamile? Eu sim, quero já agradecer a escuta de todo mundo que está aqui presente, escolhendo esse momento de escuta, né? De nos dar os ouvidos para este momento, para pensar sobre as armadilhas. Então, muito obrigada, boa noite para vocês que estão aqui. Boa noite, meninas. Que delícia esse bate-papo, realmente segurar aqui, porque se deixar, a gente se sente numa sala da minha casa, que é onde eu estou. Na sala da minha casa, então a gente se sente assim à vontade para bater papo. Nessa noite. Me digam se a internet vai ficar ok, porque Camaçari, quando venta, às vezes pode dar algum ruído na internet, aí vocês me sinalizam que eu pauso. Eu trouxe um texto
de Marcelo Cunha Bueno, né? Nós, o coletivo, trouxemos esse texto que se chama Coisas que o Afeto Ensina. É muito importante aprender e ensinar quando existe afeto envolvido. Afeto não é apenas beijinhos, palavras melosas. Afeto é afetar. É o compromisso de transformar o outro, o coletivo. É desafiar, abrir caminhos, é dar as mãos, é generosidade. Não se educa sem generosidade. A escolha por um educador, seja pai, mãe, professor, deve passar por essa reflexão. Serei capaz de me entregar com afeto à minha missão? Serei capaz de afetar o outro de forma a transformar a sua vida? Somos marcados por mapas afetivos para sempre. Escuto muitas pessoas dizendo que escolheram as suas profissões por conta se espelharam em alguém que foi importante em sua vida, através dos seus ensinamentos e conhecimentos. O afeto está na forma de falar, no toque, na voz, nos pequenos gestos, no silêncio, na forma como esse ensina e avalia cada passo. Aprendi que nada vale estar em uma super escola, super casa, com super material, melhores brinquedos, num super espaço, numa super linha pedagógica, se não há seres capazes de afetar e dispostos a serem afetados pelos outros. Afeto é o que fica. Esse afeto que percebe que educar se faz nas miudezas, para além de toda a vida. Muito bom. E se a gente substituir a palavra afeto pela escuta? Funciona. Já diz muito, né? Porque essa escuta tem esse papel também, né? De tocar o outro, de afetar, de se conectar com o outro, né? Não existe essa escuta sem essa conexão. Geralmente, nós fazemos um bate-papo mais livre, né? Quem quer vai falando, mas hoje, em especial, eu e as meninas combinamos uma ordenzinha aqui de fala para a gente garantir que todo mundo pudesse falar, mas ainda assim, todas, claro, podem ficar à vontade para ir. Mas só para esse comecinho nós combinamos uma ordem, de começar pela Roberta, né, Roberta? Eu não sei se antes disso a Janu quer dar um oi, quer falar alguma coisa pro pessoal. Janu? Só dizer uma boa noite aqui, dizer que estou muito feliz de fazer parte do coletivo, de estar com essas meninas hoje, no dia 6 de julho, falando sobre o início da vida humana. Então, se já é difícil, por exemplo, oferecer essa abertura, essa escuta para as crianças maiores, quiçá para os bebês, né, que estão aí ainda mais à margem desses estudos, dessas pesquisas, dessas relações que a gente estabelece com a infância de uma forma geral. Então, é sempre um privilégio enorme falar sobre os 3 primeiros anos de vida. Obrigada, meninas. E necessário, né, Janu? E necessário. Muito necessário. Então, aqui. Estão me passando aqui uma pergunta que chegou. Tá. Eu vou lendo durante. O marido assessor veio aqui passar as perguntas que estão chegando. Participação especial. Meninas, estão perguntando do texto. Eu acho que a Chamília até já colocou. Mas só para avisar que, assim, eu tô pegando tudo isso, porque nas outras lives as meninas citaram bastante textos, livros, autores, depois eu vou disponibilizar e organizar tudo e colocar lá no Insta, para quem quiser buscar essas referências super bacanas que estão aparecendo aqui. Só antes de passar a palavra, então, para a Roberta, só recuperar um pouco que ontem nós estávamos discutindo do papel das artes, da literatura, não como uma mera atividade, né? Não uma coisa unicamente utilitária. E a provocação que eu faço aqui para a gente
começar esse bate-papo e a escuta, né? Será que a escuta precisa virar algo, né? Onde que a gente situa essa escuta? Assim como a gente conversou da arte, da literatura, como o direito à beleza, à fruição, onde é que a escuta se situa nesse cotidiano? Uma coisa para a gente refletir aqui na nossa conversa de hoje. E com isso já passo a bola para a Roberta começar a nossa prosa. Primeiro, quero desejar boa noite para todo mundo, agradecer a presença de quem está aqui ouvindo a gente e agradecer por ter sido uma das selecionadas para fazer parte desse coletivo. E eu me sinto muito honrada de poder estar aqui. E assim, eu queria começar minha fala pegando um pouquinho do que a Bruna acabou de dizer e da leitura que a Jamile fez. Porque a gente precisa pensar nessa escuta como afeto, como a escuta como possibilidade de nos deixar afetar e de afetar o outro. Então, acho que uma das primeiras armadilhas dessa escuta, né, que como é o tema hoje da live, eu acho que uma das primeiras armadilhas é quando a gente pensa na escuta para. A escuta para alguma coisa. Eu vou escutar para documentar, eu vou escutar para registrar, eu vou escutar para mostrar. Então, quando a gente pensa sobre isso, nessa escuta, a gente esquece do ser, do que o outro é. Então, que a gente possa escutar para conhecer o outro, para entrar no mundo do outro. E eu acho que a materialização da escuta é uma consequência. Né? A gente não documenta para poder escutar. É o inverso. A gente escuta. E como consequência, a gente vai documentar, a gente vai registrar, a gente vai mostrar o que está sendo escutado. Então, a gente escuta para poder criar caminhos, para poder fazer desse processo o mais válido e significativo possível. Então, acho que a primeira coisa, a primeira armadilha, né, da escuta, talvez, seja essa, de trocar essa lógica, né? De não, eu vou documentar, eu vou escutar para documentar, eu vou para poder fazer algo. A escuta vai me servir para quê? Então, a escuta vai me servir para conhecer o outro, saber quem o outro é. A escuta vai me ajudar a entrar no mundo do outro com generosidade, com afeto, com carinho, respeitando a identidade do outro. Então, acho que a escuta, tá na escuta, a gente reconhecer a existência do outro. Quando a gente escuta, a gente reconhece a existência do outro. Porque a gente só vai escutar aquilo que a gente acha que tem algo a dizer, aquele que pra gente existe. Então, acho que quando a gente escuta um bebê, escuta uma criança, a gente está validando essa existência. A gente está validando esse ser. E eu queria começar minha fala assim. Não quero me alongar muito, porque todo mundo tem muito para falar. Não, mas também podem falar. Eu acho muito bom você trazer isso para iniciar nosso papo, porque a gente, no primeiro dia, a gente começou falando dessa escuta que não ocupa o lugar de mera técnica, de didática, né? De metodologia. É muito mais do que isso. A gente começou falando dessa escuta como matéria-prima. É um modo de eu viver o cotidiano na educação infantil, de eu compreender essa docência. Então faz muito sentido quando você traz isso. No livro eu discuto um pouco isso, né? Esse lugar que essa escuta aqui é para conhecer os mundos das crianças, né? Para a gente se aproximar da forma como as crianças pensam, sentem, estão no mundo, se relacionam com esse mundo. Então é algo muito maior e como você bem traz, o resto é essa consequência. Eu não sei como se você quer continuar ou já passar, mas podem. Eu falei tanto para as meninas, vamos tentar se organizar, que agora elas estão com receio de falar. Podem falar também. Ô, Bruna, deixa então eu responder essa pergunta, que eu já fiquei toda me bulindo quando você colocou a pergunta. Estava tendo curtipio aqui, né? E antes mesmo do que eu quero contribuir para o encontro de hoje, eu quero responder, né? A primeira pergunta, para quem chegou depois e não viu, foi: como ouvir a criança no momento da birra? É isso, Bruna? Isso.
Como ouvir a criança no momento da birra? Essa pergunta é bem complexa, porque tem um ponto primordial aí que a gente tem que observar antes da própria escuta, que é olhar para dentro e nos escutarmos. O porquê que essa birra nos incomoda e como eu estou me sentindo com essa birra. Então, escutar a si mesmo é o primeiro ponto. Então, eu estou com raiva da minha criança? Eu estou frustrada? Eu estou triste? Eu estou com a expectativa abalada? Como que eu estou? E aí, olhar para como você está se sentindo. Aí você acolhe o que está sentindo antes de escutar a criança. Observe, passo 1. Passo 1 é se escutar. E aí depois você vai para essa criança, né? Obviamente, a depender da idade, a criança ela não sabe nomear o que ela está sentindo. Ela não sabe expressar o que ela está sentindo. Então, às vezes a criança fala assim: eu tô com raiva de você, eu não gosto de você. Aí você fica assim, nossa. Então já fica aí a dica, não leva pro pessoal e tenta nomear o que ela está sentindo. Então, eu estou percebendo que você está frustrado, eu estou percebendo que você está com raiva, é isso? Eu estou percebendo que você não gostou de algo, é isso? Então você tenta fazer ela se conectar com o próprio sentimento. E aí, depois dela se conectar com o sentimento, aí você vai para a escuta. Observe os passos. E essa escuta sem julgamento, porque você já vai lá, também você, né? Eu falei que você ia cair, você caiu, eu também, né? Você já vai criando a expectativa daquilo que aconteceu. Então, sem julgamento no que aconteceu, sem tirar conclusões precipitadas, você acolhe o que ela está sentindo e se coloca presente no estado de ajudá-la. Ajudar a superar algo. Porque se ela está dando birra, é porque eu não consigo... Ela, em vez de falar, eu tô com raiva, né, de você, ela quer dizer o seguinte: eu estou com dificuldade de lidar com meus sentimentos, eu estou com dificuldade de fazer algo. E aí, como ela não sabe expressar ainda completamente através da linguagem, ela vai expressar de outras maneiras. E aí a gente precisa estar atento às outras linguagens, se colocando presente para uma escuta, acolhendo essa birra sem julgamento. Então, rapidamente, numa pergunta tão complexa que daria a live inteira. Gente, essa pergunta dá uma live inteira. Aí, essa é a resposta. Espero que tenha feito algum sentido para quem perguntou. Eu acho que a gente podia ouvir a Janu, que é uma estudiosa da abordagem Bickler, podia também trazer como é que essa abordagem vê essas questões, né? Isso que os adultos chamam de birra. Se você puder falar também da importância da escuta dos bebês e das crianças pequenas e como que é trazendo esses elementos que você tanto estuda, Janu. Na verdade, a gente usa essa nomenclatura, né, a birra, a Jamile está aí para comprovar, porque ela é especialista mesmo nesse comportamento. Mas a gente normalmente utiliza uma nomenclatura que está bastante distante do conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, né? Então, essas emoções, esses sentimentos, essa descarga de adrenalina, por exemplo, que vem com uma força tão grande e que essa criança tão pequenininha não é capaz de dominar o próprio corpo, porque essa descarga aí desses neurotransmissores, digamos assim, vem com uma força tão potente e ela não tem ainda a consciência ou a maturidade, digamos assim, melhor falando, ela não tem a maturidade suficiente para conseguir lidar com tudo aquilo que ela está vivendo naquele momento. Então ela vai realmente precisar desse adulto, e esse adulto, aos poucos, vai, na verdade, se aproximando dessa criança e dessas situações, se, obviamente, ele não coloca essa criança dentro já de um estereótipo, dentro de uma caixinha, dentro dessa nomenclatura aí que a gente dá
por exemplo, a essa descarga emocional que é chamada de birra, ou então que a gente chama aí, que normalmente a gente conhece dentro dos 3 primeiros anos como os terríveis 2 anos de vida, né? Que essa criança vem com uma força muito grande de falar o não. E isso está atrelado especificamente a uma etapa do desenvolvimento que ela está vivendo, porque ela está se percebendo de fato como alguém que é diferente da mãe, diferente do pai, que é diferente desses outros adultos que fazem parte da vida dela. E a forma que ela tem de expressar isso é muitas vezes negando fazer aquilo que esse adulto está pedindo para que ela faça, né? Só que aí, muitas vezes a gente esquece que olhar para uma criança, que observar uma criança... Todas as vezes que eu leio o seu livro, Bruna, que eu vejo a palavra escuta, eu sempre faço a referência com a abertura, né? Com essa disponibilidade desse adulto em ver aquela criança de fato, né? Como a Roberta trouxe no início. Será que existe de fato essa abertura desse adulto para perceber aos poucos quem aquela criança é? Porque nessa abertura a gente vai aos poucos descobrindo essa criança. E não somente descobrindo essa criança, mas a partir dessa relação, dessa abertura, dessa observação, dessa disponibilidade, eu não somente permito que esse bebê seja quem ele é, mas eu também vou estruturando esse bebê. Então, a partir do meu olhar, da minha abertura, da minha escuta, eu estou dizendo para esse bebê quem ele é. Eu estou dando para ele a sensação no próprio corpo de existência. Então, ele vai se percebendo através da minha disponibilidade, através da minha abertura. E aí, quando a gente fala de abertura, de escuta, de observação com os bebês especificamente, a gente não está falando de escutar somente com os nossos ouvidos, né? Acho que com nenhuma idade, né, Nenhuma idade, exatamente. Você traz isso no livro bastante claro. Você fala da ferramenta corpo como um lugar de empatia, né? De tentar se colocar aí nesse lugar do outro. Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que, de fato, quando nós estamos nos relacionando com os bebês, com o início da vida humana, nós nos comunicamos por meio do corpo, através do corpo. Então, é o meu corpo que se comunica com esse bebê e o corpo desse bebê que se comunica comigo. Então, eu vou entrar de fato na linguagem dos gestos. Eu vou prestar atenção nessas miudezas, né? No que eu estou, de fato, oferecendo enquanto linguagem e que está estruturando, inclusive, esse bebê enquanto pessoa. Então, é para muito além de uma experiência pedagógica, como a gente já trouxe aqui, né? Essa abertura, essa disponibilidade, eu acredito muito que o grande erro que muitas vezes a gente comete é focar, porque tudo é pedagógico, porque eu observo para tal coisa, porque eu faço isso para tal outra coisa. Isso é importante que a gente saiba, é óbvio, isso faz parte inclusive da nossa responsabilidade, da nossa função enquanto professores. Mas quando nós nos relacionamos com outros seres humanos, não é só isso que está em jogo, né? Então, vai para muito além. É como, por exemplo, eu despertar o meu olhar, tirar um véu mesmo da minha frente, para olhar, por exemplo, para identificar o que está nascendo desse bebê nessa interação que ele realiza com o mundo. Então, eu vou aos poucos tirando esse véu, vou descobrindo o que esse bebê está fazendo, num momento, por exemplo, que ele não está diretamente comigo, né? Então, aí eu vou me dispondo, vou me disponibilizando, vou me abrindo, vou querendo saber o que esse bebê está sendo, realizando, fazendo,
existindo, interagindo. E eu também, nessa relação que eu vou estabelecendo com esses bebês, eu vou dando cada vez mais esse espaço para esse bebê ser, mas ele também vai me conhecendo. Então, essa comunicação vai acontecendo o tempo todo. Vai acontecendo essa troca. E você falando, Janu, eu fui lembrando muito que, e só para responder, eu vi que a Jamile já respondeu, quando ela citou do meu livro, é esse aqui, Pedagogia das Miudezas, que tem o pessoal perguntando. E quando eu estava coletando dados para esse livro, eu fiquei um tempo lá em Pamplona, na Espanha, com supervisão do Alfredo Oielos, e lá, pouca gente sabe, porque não é tão divulgado assim, mas a rede pública de Pamplona, o atendimento de 0 a 3 público, é feito inspirado na abordagem Pickler e na abordagem malaguziana. E é uma experiência incrível. E quando você foi falando, eu fui lembrando dessa experiência que eu tive a alegria de acompanhar. E lá eles estavam exatamente nessa discussão que a Janu traz, da importância de todas as emoções terem espaço para serem expressas, né? E eles trazem tanto as positivas como negativas. Não negativas no sentido de ruim. Negativa no sentido que pode não ser agradável para a criança, mas isso precisa também ser expresso. O adulto precisa abrir espaço para escutar todas essas emoções, para todas elas poderem ser expressas. A gente pode ajudar a criança a se organizar, mas a gente não pode censurar, né? E daí eu lembro que tinha uma charge pendurada numa escola que falava assim, que deixa eu me lembrar, que nós valorizamos no adulto o que nós censuramos na criança. Então a gente fala, olha, você tem que ser um adulto criativo, independente, não sei o quê. E para a criança a gente fala, você tem que fazer tudo que eu mandar, tem que ser obediente, tem que ser isso. Então tem um descompasso aí, né? Se é esse adulto que a gente almeja, então a gente tem que começar com outra educação lá desde os bebês. E o pessoal costuma me perguntar muito assim, não, mas como que eu ouço os bebês? E eu costumo falar algo que, assim, parece óbvio, mas não é. Eu sempre falo, primeira coisa para a gente escutar os bebês é a gente reconhecer que eles falam. E isso não é óbvio. É reconhecer que eles sentem, que eles pensam, têm desejos, têm necessidades. E se fosse óbvio, nossa sociedade ia se organizar de outra forma, né? As relações que a gente estabelece desde o nascimento, desde antes do nascimento, a gente já vai silenciando esses saberes do bebê. A gente já vai desrespeitando esses tempos do bebê desde o nascimento, quando a gente não dá tempo nem para ele nascer. Né? A gente quer escolher, inclusive, isso. Então, assim, acho que a primeira coisa é a gente reconhecer esse saber. E daí a gente pensar, e isso se insere também, e por isso que eu gosto, quando eu li a apresentação de vocês, vocês são estudiosas também da complexidade, eu acho muito importante a gente trazer esse paradigma da complexidade para pensar a escuta dos bebês, das crianças pequenas, e situar isso historicamente, por exemplo, dentro do patriarcado, dentro do papel da mulher na sociedade, porque muitas coisas de como a gente se relaciona com os bebês em especial e com as crianças pequenas é fruto desse histórico, né? É fruto desse patriarcado, do papel da mulher, e isso continua. Então, se a gente não olha isso por um prisma mais amplo, a gente vai continuar culpabilizando os indivíduos, sejam as crianças, sejam os profissionais também, por uma questão que às vezes demanda respostas de um coletivo. Mas eu falei que ia falar pouco e já estou aqui me empolgando. Vamos voltar. Não sei se você quer complementar, Janu, senão a gente pode fazer uma outra rodada com a Roberta. Não, pode seguir com a Roberta. Mas, gente, a sua fala me lembrou uma situação, agora eu vou trazer aqui para o bate-papo mesmo. A sua fala me lembrou uma situação que uma vez eu estava numa loja, não me lembro agora, e tinha uma família com um bebê no colo. O bebê devia ter por volta de 9 meses de vida, mais ou menos, entre 9 e 12 meses, digamos assim. E
E aí um conhecido chegou nessa família e falou, não, tudo bem, como é que vocês estão? Começaram a conversar. E aí eu olhava para o bebê e falava com o adulto, né? Mas o que que ele faz? Mas o que que ele... Como se fosse assim, aperta aqui, ele faz isso, aperta ali, ele como se fosse um bonequinho mesmo, né? Um brinquedo. Se eu fizer isso, ele faz tal coisa. Se eu fizer tal outra coisa, ele tem uma outra ação, ele tem um outro comportamento. Mas essa é uma visão muito que tem a ver, que está relacionada a essa que você trouxe aí. A gente, de fato, tem uma dificuldade muito grande de considerar, de identificar que os bebês, eles estão se comunicando o tempo todo, né? E é óbvio que a forma que a gente olha para esse bebê, ou para a criança, né, para a infância, aí vai trazer à tona uma série de posturas diante dessas crianças, diante desses bebês. Então, quando nós nos relacionamos com as crianças, vem à tona também a nossa criança, né? Vem à tona a forma que nós somos educados, a forma que nós somos cuidados, né? De uma forma muito inconsciente mesmo. Mas aí, conforme a gente vai ampliando a consciência, a gente tem cada vez mais a possibilidade de trazer aí a importância dessa abertura, dessa postura, desse olhar para essa potencialidade do início da vida humana. Ô, Janu, e uma boa resposta para quem perguntou isso, o que que ele faz, a gente pode responder, tem um jeito de responder também, fala, olha, o que ele está fazendo nos 3 primeiros anos é o que a espécie humana demorou milhões de anos para conseguir fazer. Né? Que a criança nesses primeiros anos, ela passa todo o desenvolvimento humano, ela aprende o que? A andar ereto, aprende a falar. Então, ela consegue concentrar nesses primeiros anos toda a evolução da espécie, que demorou milhões de anos. Só isso. Isso não é pouco, só isso. Então, a gente pode responder isso. Vamos lá. Pode? Se quiser, pode falar, mas a gente pode aqui, não precisa seguir a ordem também certinho. Um pouquinho ganho estão falando, eu acho que Mohan traz muito essa questão da complexidade humana, né? E eu acho que quando a gente pensa nesse complexo, nesse humano complexo, que não pode ser reduzido a uma faixa etária, não pode ser reduzido a um atributo específico, eu acho que se abre para ouvir sem expectativas já estabelecidas. E eu acho que isso é muito importante, porque essa falha da escuta muitas vezes ocorre porque a gente tem uma expectativa. Aí eu quero muito que essa criança, quando eu trouxer isso, fale isso, aquilo, me responda aquilo outro, e aí eu vou ter o meu projeto para trabalhar com as crianças esse ano. Então, acho que a gente validar a complexidade humana é baixar essa expectativa. E quando a gente baixa essa expectativa e assim, elimina esse discurso dominante que a gente espera que o outro tenha, né? Que na verdade o discurso dominante nesse caso é o discurso do adulto, né? A gente espera que Roberta, perdão por te interromper, é que o pessoal está pedindo que você pode aumentar um pouquinho o volume. Aumentei, melhorou? Vamos ver. E aproveito já que eu já interrompi, a Lúcia Peçanha estava dizendo aí que o bebê está fazendo o trabalho do bebê. Olha quanta gente sabida aqui nos acompanhando, que honra ter a Lúcia Peçanha conosco. Perdão, era só para falar do volume, que você estava falando uma coisa tão importante que para a gente não perder. Melhorou agora? Digam aí, pessoal. Tirar o fone para ver que ainda tá baixo, vê aí. Às vezes o fone dá uma interferenciazinha. Pode falar para ver se... Eu falo. Agora você tá sem som. Eu faço, depois eu volto. Agora ficou sem som. Bota o fone. Pode colocar o fone de novo. Bota o fone e fala pertinho do microfone, assim, ó. Tudo bem que o corpo fala, mas queremos ouvir a voz também. Bota o microfone assim pertinho. Isso,
Ah, tá bom. Agora acho que dá. Tá Acho bom, que dá. acho que dá. Tá? Então, só vou concluir rapidinho. Não precisa ser rapidinho, vai, pode ir. Então, eu acho que quando a gente se propõe a ouvir, é justamente isso, é validar a complexidade do outro e aceitar o inesperado que pode vir. Não sei se vocês estão me ouvindo. Dá pra te ouvir sim, Rô. Tá tudo certo. Esperar Tá. esse inesperado, né? Sim. Aceitar o inesperado, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar esse inesperado, né? Porque a gente se coloca sempre no lugar desse controle, desse suposto poder que a gente tem sobre as crianças, sobre os bebês, sobre o corpo deles. E muitas vezes se colocar nesse lugar de escuta é se reconhecer que nós não temos o controle total dessas ações, de quem o outro é, né? Seria uma prepotência muito grande continuar acreditando nisso, né? E quando a gente reconhece que existe o inesperado, a gente reconhece que nós não somos capazes de identificar, por exemplo, todos os segredos que esses bebês ou essas crianças vão descobrindo e vão expressando. Que eu não estou na condição daquela criança, mas aos poucos eu vou tendo cada vez mais capacidade de valorizar esses segredos, de uma certa forma, né? Isso que a Roberta trouxe tem tudo a ver com o trecho que eu separei aqui para hoje, porque ela falou da expectativa, né? E às vezes é com muita boa intenção. É esse ponto que eu quis trazer. Ninguém não escuta por maldade, sabe? Por isso que é uma armadilha. A gente tem que estar muito atento. E quando ela bota de expectativa, às vezes a nossa boa intenção não vai garantir uma boa escuta. A nossa boa intenção não garante a boa escuta. Então a gente precisa realmente estar atento às armadilhas. E aí na página 56, a Bruna colocou aqui uma escuta que vai além de nosso sentido auditivo, para estar relacionado a uma escuta, a uma disponibilidade permanente em relação à fala do outro, às ações, gestos e diferenças do outro. Escuta como sinônimo de disponibilidade, acolhimento e posicionamento. Isso fez muito sentido, justamente, que tem a ver com posicionamento, com concepção de criança. Eu me lembro uma vez, quando eu estava professora do grupo 3 de crianças de 3 anos, e tinha uma criança lá levando de um lado para o outro o lápis, né? Eu acho que eu até já contei essa história para a Janu, mas me marcou muito. E aí ela pegava um lápis, um giz de cera, levava para o outro lado. Voltava, pegava o outro lápis, levava para o outro lado. Voltava, pegava um lápis e levava para o outro lado. Eu observando de fora, eu falei, nossa, essa criança eu vou ajudar. Ela vai dar 20 voltas para levar o giz de um lado para o outro. E aí, o que eu fiz? Geniamente, escutando essa criança, observando a sua ação e na minha boa intenção de ajudar o processo. Fui lá, juntei todos os giz de cera. Olha que ideia genial! Juntei todos os giz de cera e entreguei na mão dessa criança para ela levar de uma vez só para o outro lado e, enfim, poder desenhar. Quando eu fiz esse processo, né, para ajudar a criança, ela simplesmente começou a chorar e fazer aquela bela birra, frustrado. A criança ficou frustrada, se jogou no chão e começou a chorar. Aí eu falei, mas o que foi? O que foi? E aí, quando eu tirei todos os giz, aí ele se acalmou e voltou a pegar o giz e levar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Ou seja, a nossa concepção de adulto é imediatista. Para mim, ele estava perdendo tempo. A criança é o próprio trabalho, é o próprio processo. Congelou, já vi. Congelou em que parte? Perdendo Tava tempo. perdendo tempo. Se acha que está perdendo tempo. Então, essa concepção da gente de adulto,
quando a gente vai escutar, até o nosso ajudar nesse processo atrapalha. Então, a gente tem que ter atenção na escuta a essas ações, ao que o corpo está falando, aqui o momento está falando. E como o Janusz Kocha fala, a gente não tem que se abaixar, ficar de joelho para ficar na altura da criança para poder escutar. Na verdade, a gente tem que se elevar moralmente para poder alcançar essa criança, porque a gente, na nossa cultura, né, na nossa pedagogia nebulosa tradicional, a gente já perdeu muito desse poder de escuta. E se relacionar com as crianças pode nos devolver se a gente estiver aberto para isso, né, para esse poder de escuta. E aí, nessa reflexão, os colegas... Travou. Agora, voltei. E agora, eu ouvindo as colegas falando sobre a birra, me veio uma pergunta, né, sobre a empatia, né? Como ouvir a birra de uma criança? Simples. Só você fazer o que você faz quando você vai ouvir a birra de um adulto. Simples assim. Quando o adulto tá lá desesperado, chorando, a gente faz o quê? Ouve, acolhe, tem calma, empatia, tenta ajudar, não tenta consertar aquele adulto que tá chorando, né? Então, me trouxe essa visão de empatia e escutar vocês. É que a gente faz, né, isso, né, Jamile, meninas? Desculpa, Bruna, mas a gente, por conta dessa ideia mesmo, né, dessa alteridade, dessa disparidade, a gente realmente tem muita dificuldade em oferecer essa abertura para a criança da mesma forma que a gente oferece para um adulto, por conta dessa disparidade mesmo. Então a gente faz coisas com as crianças que a gente nunca faria com um adulto. Nunca. Eu tô lembrando que tem uns vídeos que as meninas de um grupo de estudo que eu coordeno, elas fizeram uma série de vídeos justamente assim, trazendo situações que são naturalizadas com os bebês, com as crianças pequenas, e que quando a gente coloca isso no adulto, fica uma coisa bizarra e absurda, assim. Então tinha, por exemplo, um adulto que caiu no chão, vem outro correndo, ele tá lá com dor, daí vem o outro e fala, come essa banana que passa. Fica uma cena assim, grotesca, absurda. Mas como as crianças isso é muito natural, né? Aconteceu uma coisa, a gente fala outra que não tem nada a ver. Fizeram várias cenas super interessantes, assim, tem uma pessoa que vai entrar no carro dela, daí passa um estranho na rua, a amiga fala, empresta sua chave pra amiga. Ela, não conheço essa pessoa estranha, nunca vi. Deixa de ser egoísta, empresta a chave do seu carro para ela. Então, é muito interessante, assim. Eu quero ter acesso. Onde é isso? Super me interessei. Foi um exercício que nós fizemos e nós gravamos. Eu posso disponibilizar, assim. Muito legal. É uma filmagem. A filmagem tá bem... enfim, foi com celular, foi tudo. Eu tenho interesse até para ver a concepção do vídeo. Gera boas reflexões, né? Quando a gente joga luz para isso, e penso que assim, que esse é um dado importante, né? Da escuta. A escuta vai jogando luz para esse cotidiano, e a partir do momento que a gente enxerga, é que a gente tem condições de planejar essa transformação. Por isso que a gente precisa investigar esse cotidiano, escutar, como a gente discutiu nos outros dias, para além das crianças, né? Fazendo aquilo do holograma, né? Que cada pedacinho da escola tem que funcionar como um holograma, ou seja, aquela minha concepção de criança, de educação, tem que estar em cada... Se eu tiro um cartaz da parede, se eu pego a entrada, a forma que eu organizo os materiais, tudo isso tem que revelar a mesma concepção de criança, né? E a gente vai conseguir isso não só se a gente ficar no discurso, e aí a documentação vem para ajudar, né? Como a Roberta falou, daí ela vem para ajudar isso, mas antes eu tive a escuta, eu tive a investigação, e a documentação vai ser a consequência.
Eu queria aproveitar que a Jamile estava trazendo dessas armadilhas, a Janu falou também, dessa nossa ansiedade, né, dos adultos de tentar dar uma função utilitária, não sei nem se eu posso dizer assim, e a gente tem essa ansiedade também de transformar a escuta em algo. Não sei se a Roberta pode falar disso um pouquinho. A gente tem muito isso, né? A criança olhou para a formiga, então vou fazer um projeto formiga. A criança olhou, tem essa ansiedade nossa. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessas armadilhas. No livro, dentro disso que eu chamei da gramática da escuta, eu organizei um eixo só das armadilhas da escuta, que seriam pseudo-escutas. Isso aqui nasceu da observação do cotidiano, né? Observando práticas, e daí eu fui vendo que seria importante jogar a luz também para essas armadilhas. Só para citar um exemplo aqui, eu trago, por exemplo, a escuta simbólica, figurativa ou induzida. O que é isso? É aquela escuta, entre aspas, que não gera nenhuma transformação do cotidiano. Então, a gente nem pode chamar de escuta autêntica e legítima, né? Porque a escuta, ela necessariamente produz transformação, seja na gente, nas ideias, nas práticas, no cotidiano. Tem a escuta profética, inspirada lá na pedagogia profética de Malaguzzi. Na verdade, uma pedagogia profética produz escutas proféticas. O que é isso? Que a gente já sabe a resposta. Quando a gente pergunta, a gente já até sabe a resposta, né? A criança só vem para validar aquilo que, na verdade, a gente já sabe. Então, também não é uma participação de fato, nem a escuta como retórica, como adorno. Ela pode parecer semelhante, mas elas têm nuances diferentes, né? Essa escuta que vai servir só para entrar no nosso relatório, mas não ajuda, de fato, para eu pensar melhores formas de estar com as crianças, pensar melhores formas de eu organizar e propiciar as experiências, esse dia a dia. Então, quando a gente fala da escuta, que ela também não precisa necessariamente, eu estou escutando para virar um projeto, mas ela precisa produzir consequências, que eu vou usar essa escuta para conhecer melhor. E ao conhecer melhor, eu vou ter elementos, né, para pensar nesse cotidiano de uma forma mais qualificada. Enfim, gente, aqui tem a escuta como retórica, a escuta modelo. Eu trago pelo menos 10 tipos de armadilhas da escuta que eu fui identificando nesse campo que eu fiz, que eu comentei nas outras lives, que foram em 4 países, né? Itália, Portugal, Espanha e Brasil, obviamente, só falando para quem não estava. E daí que eu consegui organizar essa gramática. Queria ouvir um pouquinho vocês sobre esse papel, o papel do erro também no processo, as armadilhas. Quem gostaria de começar? E, gente, agora que eu tô vendo o horário também, a gente pode. É isso que eu tô vendo. É muito rápido, gente. Que passa. Da pseudo-escuta, eu só queria trazer a luz para que você trouxe, a escuta impossibilitada pela falta de tempo. Principalmente na rotina escolar, muitas vezes a demanda do professor, ele tem que fazer uma coisa, entregar outra, tem que botar o diário, tem que documentar, tem que tirar foto e fazer aquilo, aí a criança fala, meu desenho tá lindo, tá lindo. Tipo, é uma escuta que a gente olha, responde, mas também sem estar presente. E isso é muito comum, né? Com as mães também, com a gente. Eu me incluo nisso. A gente está vivendo numa era de sobrecarga absurda, né? Nunca vista antes na história da humanidade. Então, a gente está num processo histórico de sobrecarga e a gente precisa priorizar de quem será a nossa escuta, porque escuta é foco, escuta é atenção e escuta é concentração. Então, na escuta da atenção, você ouve, né? Tô ouvindo. Na escuta do foco, você tem atenção nos detalhes. Na escuta da concentração, você tem o tempo de foco maior. E esse é o desafio da nossa escuta.
É entregar para a pessoa um tempo maior de escuta, que é concentração, né? Então, isso me fez refletir e eu achei bem interessante, além da importância de, em vez de a gente dar respostas, a gente trazer novas perguntas para instigar mais escutas. Então, achei bem interessante. Esse foi o melhor capítulo para mim. Inclusive, Jamile, perguntas para nós, né? Não Isso, só para as crianças. Isso. E você traz uma coisa, eu só queria enfatizar, e eu acho que foi a Neiva que falou, que passou bem rapidinho, que a gente precisa desacelerar para ouvir, né? A gente só vai conseguir ouvir se desacelerar. Você traz a questão do foco, mas também queria fazer uma provocação do contraponto, porque a escuta exige um estado de abertura. Então, é uma nuance muito tênue, assim, porque se a gente vai também com um super roteirinho para escuta, a gente pode deixar de escutar todas as outras histórias. Obviamente não dá para escutar tudo ao mesmo tempo, são escolhas. Mas a gente precisa manter um estado de abertura e comunhão com aquilo que está acontecendo, com os sujeitos, porque senão a gente fica só focado numa coisa e a gente perde o contexto, né? Então, só queria chamar a atenção que tem essa linha tênue, e é um grande desafio isso, né? A gente saber a hora de olhar para o todo, a hora que eu vou... É uma lente de zoom, né? Que eu preciso ir o tempo todo, né? Fazendo esse movimento. Eu aproximo, mas eu também volto aqui e estou aberto para o todo. Principalmente quem fica em grupo, né, Bruna? Quem trabalha com grupos, quando você está com 1 a 1, tipo, é uma psicopedagoga, é uma professora de aula particular, você consegue desenvolver bem o foco. Mas quando você tem uma turma de 20 alunos, você precisa realmente desse afastamento e focar em um, afastar, focar em outro. Mas é um baile, é a dança da escuta. Já que eu tô falando de vídeos hoje, vou deixar a dica de um que eu até usei recentemente na formação que eu fiz com a rede aqui em São Paulo, que as meninas ficaram muito impressionadas. É um vídeo de, acho que 2, 3 minutinhos, que eu dei um foco, não era de crianças, foi um exercício de observação, mas para exemplificar isso, como a gente pode perder. Quando fica... eu dei uma tarefa para elas tinham que perceber lá uma coisa na cena, e elas ficaram concentradíssimas para conseguir identificar aquilo. E daí elas tinham que me dizer o número de vezes que aquilo aconteceu, elas chegavam, ou acertavam, ou se aproximavam bastante. Daí eu perguntava, ok, mas quem conseguiu ver o urso que passou na cena dançando, urso, macaco, dançando Moonwalker. E daí, assim, 99,9% não viu, né? Eu até uso esse urso como símbolo, assim, cuidado para não perder o urso, né? Às vezes a gente está tão focado, esperando aquilo que a gente acha, né? Ou está inferindo que a criança deveria fazer, que nem esse exemplo que você deu do giz, ela tá perdendo tempo, vou ajudar, isso é muito... Né? A gente perde quantos ursos, quantas coisas estão acontecendo, né? E a escuta exige esse estado de abertura. Então eu acho bem legal esse vídeo como metáfora disso. Tem gente que viu. Contemplação, né, Bruna? Estado de contemplação, de presença. Contemplação, mas também é um paradoxo a escuta, né? Porque a gente falou nessa semana aqui que ao mesmo tempo que é silenciar, também é fazer perguntas. É uma atitude ativa, né? Não é só de passar tomar notas. Tem o contemplar, mas também tem o estado de agir. Então, é uma escuta complexa. Por isso que a escuta não é algo fácil. Por isso que, assim, a gente está a semana inteira falando e a gente está na superfície, né? Por conta do tempo, de tudo mais. Porque a escuta é algo muito complexo. Por isso que a escuta exige aprendizado. A gente precisa aprender a escutar. Todo mundo tá perguntando Roberta, o nome do vídeo. Todo mundo tá perguntando o nome do vídeo. Gente, eu não sei o nome do vídeo. Também não. Eu posso olhar para... É um nome... Enfim, não é um vídeo brasileiro. Eu não me recordo o nome. Mas eu posso olhar e depois passo para vocês. Não, eu ia falar, Roberta, você quer complementar? O que você acha que você ia falar? Eu me empolguei novamente.
Se todo mundo estiver me ouvindo, eu queria, tá? Tudo certo? Eu queria ler um trechinho do seu livro, Bruna, porque eu acho que diz Oba! muito sobre o que a gente está falando, que fala que a escuta é movida pela inquietação, pela dúvida, pela certeza do ser inacabado e por isso mesmo sempre em mudança. Então, acho que é essa escuta, a escuta do que ainda está sendo feito, não é do pronto. A escuta, eu acho que envolve o processo, né? E daí, quando você traz esse exemplo de, ele viu as formigas, falou, olha as formigas, e alguém vai lá e fala, já sei, eles querem saber sobre as formigas. A gente não está levando em consideração o processo. Qual foi o processo para chegar até essa fala? O que essa criança vivenciou? O que ele está realmente observando? É as formigas? É o movimento? É o chão? São os territórios? Então, assim, é preciso escutar muitas coisas antes de entender uma fala. É preciso entender um corpo todo antes de poder analisar uma fala. Então, acho que ouvir, escutar, além de tudo, é incluir. Eu acho que quando a gente fala de inclusão e tantos outros temas, assim, eu acho que a escuta é isso. É incluir o outro, é deixar que o outro participe junto com você, que vocês façam juntos essa relação. Muito bem. Eu vou aproveitar que você está trazendo um trecho. Não sei se as meninas querem complementar primeiro. Se vocês. Então, eu queria compartilhar também um trecho que tem a ver com isso, assim, com desse papel, desse processo que a Roberta está trazendo, e a gente abrir espaço pro erro, né? Gosto de chamar de erro. Daí aqui no livro tem uma hora que eu trago uma poesia do Álvaro de Campos, né? Do Fernando Pessoa, que eu gosto bastante. Queria só ler um trechinho para compartilhar com vocês. Chama o poema Em Linha Reta. Fala, nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Enfim, eu já vou pro final, mas eu queria trazer primeiro essa frase, né? Nunca conheci quem tivesse levado porrada. E penso que isso na era das redes sociais tá mais do que atual, né? Isso nas redes sociais que a gente sempre coloca, todo mundo acorda lindo, penteado, maquiado. Ninguém, eu brinco com o pessoal, eu falo, ninguém nunca jantou um miojo na vida, todo mundo. Então, acho que essa era das redes sociais levou isso ao extremo, né? Exacerbou isso. Tu nunca conheci alguém que tivesse levado porrada. E isso, de certa forma, a gente vai levando também para os espaços educacionais, como se a gente tivesse essa pressão para sempre mostrar também só isso que deu certo, vamos dizer assim, né? O projeto que deu certo e tudo lindo, bacana, mas a gente precisa abrir espaço também pro erro. Daí ele fala assim, onde é que a gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? E quando ele traz esse papel do erro, da dúvida, ele está recuperando o papel do humano, né? Porque o lugar do humano é nessa incerteza, é nessa dúvida, nessa inquietação, que é o que faz a gente caminhar e avançar, né? A certeza deixa a gente ali paradinho. E eu gosto muito dessa poesia dele para pensar isso, né? Qual o papel do erro que a gente está deixando também dentro das unidades educacionais? Será que a gente tem esse espaço para escutar entre os adultos, para a gente se sentir à vontade também para falar daquilo que não deu certo, daquilo que a gente planejou com tanta boa intenção, deu um trabalhão e as crianças não deram a mínima? A gente conversar sobre isso, por que aconteceu isso, o que será que tem por trás? Às vezes isso traz elementos tão ou mais importantes até do que aquele projeto que super funcionou, né? Isso traz conhecimento sobre as crianças, sobre o cotidiano, sobre a gente mesmo, sobre a nossa concepção. Então, queria deixar também essa reflexão para a gente pensar, abrir espaço para pensar nos processos, assim. Eu brinco que
que meu sonho é ver uma feira cultural, uma jornada de processos que não deram certo, assim. Obviamente eu falo isso brincando, mas para falar desses espaços que precisam existir, né? A gente falou bastante nessa semana que recuperar a escuta e o lugar de fala das crianças também passa por recuperar o nosso lugar de fala, e isso passa por a gente compartilhar também essas dúvidas, essas angústias. Entraram várias perguntas, gente, enquanto vocês estavam falando. Não vai dar tempo, as meninas de amanhã vão ter a inglória tarefa de conseguir responder todas que a gente não conseguiu hoje. O pessoal, tô tentando ver aqui que o pessoal tá trazendo. Daí a gente já tá aqui caminhando para o final, queria fazer essa última rodada, se vocês queriam trazer mais alguma consideração, a gente fazer essa última rodadinha aqui mais rápida, também para já ir se despedindo do pessoal. Posso começar? Claro. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui, de toda essa nossa conversa, eu fui escutando vocês, fui falando, fui fazendo aí aqui minhas reflexões, as minhas inferências. A gente está falando de garantia de direitos, né? De fato olhar para essa criança ou para esse bebê como uma pessoa, como um sujeito que tem direitos, que essa singularidade precisa ser levada em consideração, que essa individualidade precisa ser levada em consideração, e ainda mais os bebês e as crianças bem pequenas, né? Ainda que eles estejam num contexto de vida coletiva, a gente tem essa grande responsabilidade de levar em consideração essas individualidades, essas singularidades, nesse momento ainda mais, porque essa é a grande tarefa desse bebê, esse é o grande trabalho desse bebê, se perceber enquanto pessoa a partir de tudo isso que ele vai entrando em contato, a partir dessas relações que ele vai estabelecendo com o mundo, com os adultos, com as outras crianças, com os outros bebês, o que seja. Mas o que a gente está falando aqui é exatamente de garantias de direitos básicos aí, né? E no quanto a gente vai perdendo as oportunidades de também se reconhecer, de se conhecer nessa relação, de identificar que, como você disse, Bruna, nós estamos também num processo, não somente as crianças estão se desenvolvendo, a gente também se desenvolve nessa relação. Então a gente não está pronto, a gente não está moldado ali, a gente está nesse processo. Então se reconhecer nesse lugar traz um pouquinho, inclusive, mais de tranquilidade, de segurança, de falar, nesse processo o erro faz parte, eu posso voltar atrás, eu posso recomeçar, eu posso fazer diferente, eu posso validar aquilo que já acontece de bacana e continuar fazendo isso que acontece de bacana. Então obrigada, viu, meninas, pelas trocas aí. Isso me lembrou, Janu, que você trouxe de Brené Brown, né? Ela fala muito sobre acolher a nossa vulnerabilidade, né? É a coragem de ser imperfeito. E é preciso coragem, né? Quantos professores silenciam sua essência e sua potência com medo do erro, do julgamento, de como vai ser visto pelo colega. Com essa proposta de miudezas, de escuta, de diálogo, você já é julgado. Já é, gente, já é. Eu sei porque eu sinto na prática que tem numa escola, nesse formato, o quanto que a gente é bombardeado. E é preciso muita coragem para você defender a sua voz, a voz das crianças e aquilo que você acredita. Então, minha mensagem é: tenha coragem de ser você mesmo, tá? Segundo Pitt, seja você, mesmo que seja estranho, mesmo que seja bizarro, seja você.
Essa é a De minha perto, mensagem. todo mundo é bizarro. Então é isso, tá? É isso. Eu espero que vocês nunca tenham medo de ser vocês mesmos pelo medo de errar. Porque o erro que nos humaniza, né? Por isso que eu gosto. Tem muitos mitos de educação aí que a gente joga fora. Mas errar é humano, é um que eu guardo e fica no coração. Rô, deixar. Fica perto aqui. Eu queria primeiro agradecer a essa conversa, que foi muito boa para mim. Ouvir vocês também foi muito bom. E finalizando, falando sobre o erro, um tempo atrás eu fiz um post que dizia: hoje não deu certo. E esse era o tema do post. E eu acho que esse processo de escuta e de estar na escola envolve muitas vezes não dar certo. E muitas vezes é difícil a gente poder dizer: olha, hoje não deu certo. Para mim, nada deu certo hoje. E é difícil porque existe essa cobrança do precisa acontecer como foi planejado, precisa dar certo. Então, acho que escutar também tem relação com a gente aceitar o inesperado e aceitar que não existem certezas, que pode dar errado e que a dúvida faz parte do processo para o conhecimento. Às vezes não dá errado, às vezes não vem essas dúvidas, o conhecimento fica estagnado. Então, quando a gente também aceita o nosso erro, esse nosso não deu certo, eu acho que também é mais fácil a gente olhar o outro com mais generosidade. Sim. Gente, tô vendo que tem um monte de gente entrando agora, pessoas queridas estão entrando, então aproveitar para dizer que a live ficará gravada, assim que acabar, eu já vou deixar ela disponível no feed, convidar quem não pôde estar conosco nos outros dias, tem lá já a live que nós falamos sobre a escuta na pedagogia da cotidianidade, ontem os caminhos estéticos, a de hoje também vai ficar lá, e amanhã convidar todos vocês para estarem conosco. Amanhã é o fechamento, tá, gente? Não vai até sexta. Amanhã é o último dia, nós vamos falar sobre a materialização da escuta. Se por um lado a gente está falando que não precisa necessariamente, por outro a gente precisa materializar, essa escuta precisa ser concreta, palpável. Então a gente vai falar desse outro lado da moeda amanhã. Então todos convidados, 7h30 estaremos aqui. Amanhã tem surpresa, que tem um monte de gente me perguntando da caixinha. Amanhã eu vou falar. O cupom continua disponível, Coletivo Infâncias, para conseguir o desconto. Meninas, Qual a o gente site, Bruna, para elas entrarem? Instituto Pachamama.com. Institutopachamama.com. É só colocar lá essa palavra-chave. Meninas, para a gente encerrar bem rapidinho aqui, falem no canal de vocês, onde é que o pessoal pode te encontrar, o que vocês estão fazendo de bom, quem quiser saber mais, fazer uma rodada bem rapidinho só para o pessoal conhecer. Acho que a maioria já conhece vocês, mas acho legal vocês falarem o nome do canal de vocês, pelo menos. Tá bom, vou começar. Eu sou Jamile Tupinambá, meu canal é @pergunteapedagoga. Tô com a oportunidade lá, se vocês estão com alguma dificuldade de lidar com a birra, está aberta as inscrições para o meu workshop gratuito em como lidar com a birra, né, sem desesperar. Então, vocês podem ir lá e se inscrever, que vai ser uma honra no dia 14 de julho estar com vocês. Legal. Obrigada aí, amei demais. Queria mais um tempo. Eu já sabia que não ia dar Eu falei certo. que é rapidinho que passa, né? É muito rápido. Eu sabia que não ia dar certo esse negócio. Roberta, fala o nome, por favor, do seu Insta pro pessoal. O meu Insta é Rodas da Infância. Então, quem quiser me buscar por lá, conversar por lá, eu tô pronta para isso. A Janu. Eu sou a Janu Cristino, meu canal é @Janu Cristino, meu nome mesmo. As vagas para as mentorias individuais estão abertas. Então, eu faço assessoria pedagógica aí aos educadores da primeira infância.
E também o Hora de Brincar, que é um mergulho nos 3 primeiros anos de vida, estará aberto no segundo semestre, a partir de agosto. Então, logo, logo a gente vai ter novidades aí sobre o Hora de Brincar. Muito bom. Eu já falei no início, né, o recadinho, então só reforçando, tá, também tem o curso online sobre escuta pelo Hotmart, tá o link lá na bio para quem se interessar. Tem um curso lá, deem uma olhadinha também. Gente, queria agradecer todos que ficaram conosco até agora, que estão conosco durante toda essa semana. Agradecer novamente as meninas. Foi um Bora prazer tirar uma tê-las foto, aqui. vamos registrar aí esse momento. Vamos. Que nem ontem. Agora quem tira? Porque ontem a gente ficou parada e ninguém tirou, mas depois eu recebi um monte. Ainda bem que o pessoal... Alguém tira aí, gente. Como é que a gente faz? Gente, Ixi, peraí. ontem ficaram as 3 paradinhas. Tirou? Alguma tirou? alma caridosa tirou, né? Sempre tem muitas almas Mandem caridosas. pra gente. Gente, muito obrigada e até amanhã. Obrigada, meninas, adorei. Obrigada. Valeu. Beijo, Obrigada. boa noite. A Neiva, nossa companheira de sempre aí, tirou também. Obrigada. Elô, Neiva. um monte de gente. Ai, A Gil tirou Gil, também. amanhã a Gil, gente. Amanhã a Gil estará conosco, hein? Amanhã tem coisa boa. Obrigada, Gil. Amanhã eu tô aqui. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.